não são muito falados, tá? Então eu quis trazer alguns para vocês aqui, ok? Primeiro, a construção civil, tá? Comércio em geral, transporte e armazenagem de correio, aqui a Ana puxa esse setor aqui, né? A passos largos, informação e comunicação, atividades financeiras, seguros, serviços, administração pública, defesa, aqui defesa, eu vou trazer um exemplo específico aqui para vocês, tá? Saúde pública. Então são alguns setores que acabam não aparecendo muito na mídia, né? Não são muito ditos, mas são setores que são importantíssimos para que a gente mantenha uma constância no nosso PIB, né? Sempre importante que a gente continue aumentando percentualmente o PIB, porque se a gente parar de produzir, o custo do país aumenta. Opa, está acontecendo alguma coisa no Brasil, a produção deles está diminuindo, não vou colocar o meu dinheiro lá. Vou colocar meu dinheiro em algum outro país que vai me dar um retorno melhor. Ok? E aqui, ó, eu falei com vocês sobre a indústria de defesa, tá? E é uma indústria forte no Brasil. A gente vende esses aviões aqui, o nome desse avião é Tucano. Ok? E a gente vende o Tucano simplesmente para a maior força militar do mundo, os Estados Unidos. Além de outros países, obviamente, né? Então a gente tem a Embraer como a grande empresa da defesa brasileira, ok? A Embraer é referência mundial, beleza? Agora, não seria mais interessante o Brasil fazer mais disso? Sim. Por quê? Por que os Estados Unidos têm aquele PIB daquele tamanho todo? Professor, isso que eu ia falar com o senhor, daquela lista de PIB ali, praticamente quase todos eles estão numa economia de guerra atualmente. Tirando o Japão, aquelas listas lá, uns ajudando a Ucrânia, basicamente lá, praticamente China numa competição com os Estados Unidos, e a base de baixo ali, até o Brasil, praticamente todos estão numa economia de guerra hoje. Isso eu concordo. Entendeu? A Rússia, ela estava atrás do Brasil. A Rússia, ela cresceu o PIB dela Você está querendo com a economia de guerra. A guerra para trazer Sim, lucros? traz lucros. Não concordo. Tem um texto do Keynes que eu te recomendo, até posso passar para você, que ele fala do preço da paz, ok? E sobre os custos da guerra. Keynes é um autor que eu vou trazer, se não me engano tem uma passagem dele hoje. Keynes é um dos economistas mais importantes que a gente tem para a contemporaneidade, tá? E ele fala justamente sobre esse ponto. Ele não concorda com o seu ponto e eu concordo com ele, tá? Eu acho que a guerra traz muito mais despesas do que traz lucro, beleza? Porque você não está levando em consideração questões sociais. Sim, mas se botar ali no papel, tirando a Rússia, que está realmente numa guerra física, todos eles estão criando equipamentos para vender para a Ucrânia, ou sendo financiados pela União Europeia, sendo financiado pela OTAN. A diferença é essa. Nenhum ali fisicamente está em guerra, só a Rússia. Entendeu? Os Estados Unidos vai entrar fisicamente, né? Mas, ok, eu entendo o ponto que você está trazendo, mas, assim, eu entendo, mas não concordo 100%. A gente vai ter essa questão da defesa, igual eu estou trazendo aqui, né, do Brasil. Cadê? Aqui, ó, falando sobre a defesa, né, você está dizendo de municiar a guerra. Sim, com armas, com equipamento, munição e tudo mais, né? Alguns países têm essa... Para você ter uma ideia, hoje sai uma reportagem, os Estados Unidos já gastou em 10 dias com o Irã, com todo o armamento de HIMARS que ele já deu para a Ucrânia. Em 10 dias ele já gastou mais munição do que ele já deu para a Ucrânia em 4 anos de guerra, nessa guerra última agora. Eles não têm como produzir para essa guerra, não fecha a conta. Então, o que ele está fazendo? Ele vai abrir 4 fábricas para fazer mais HIMARS. Então, é mais emprego, mais renda surgindo. Mas mais custo também, né? Os Estados Unidos investem muito forte no setor de defesa deles, né? Então, tem que pensar nisso também. E a mesma coisa aconteceu na Europa. Esse custo para você estar fazendo, para você construir a guerra também gera muitas despesas, né? Mas vamos voltar aqui, gente, só nesse ponto, tá? Então a gente produz o Tucano, ok? Só que nós não temos capacidade, ok? Nós não temos capacidade industrial, tá? E vocês vão ver que para crescer o país precisa se industrializar.
nós não temos capacidade industrial para produzir mais bens como Tucano, tá? Nós mantemos enviando commodities que são produtos que agregam um pouco valor. Então a gente manda o minério de ferro, a gente manda os grãos e a gente compra geralmente esses produtos já finalizados e com valor agregado, tá? Por quê? Por conta da capacidade industrial de outros mercados, tá? Agora, não seria inteligente o Brasil fazer isso? Óbvio que seria inteligente, mas não aconteceu, tá? Por quê? Por conta de decisões, gente. Eu sempre vou voltar a falar. Não é a decisão do governo de agora, nem do governo passado, nem de 2 governos atrás. Isso vem de questões históricas e estruturais do nosso país, tá? Assim como o custo do Brasil, são questões difíceis de mudar, ok? Está muito no brasileiro, tá? Mas vamos entender um pouquinho sobre esse processo industrial do Brasil, ok? Primeiro, o Brasil ele passou por um processo chamado processo de substituição de importações. Antes disso, lembra quando a gente estava falando do café e eu falei para vocês que o Getúlio queimou café? Legal. Por que o Getúlio queimou café? Uma escolha política de comprar toda a safra. Política, isso. Primeiro, para proteger os cafeicultores, né? Mas por que queimar? Para diminuir a quantidade e elevar o preço. Legal, mas o que aconteceu nesse período, tá? Em 1930, até antes, né? 1929, na verdade, 1929, 1930, nós tivemos um evento chamado da Grande Depressão. A Grande Depressão fez com que os países europeus e os Estados Unidos perdessem poder de compra. E eles eram os maiores países que nós exportávamos café. Então a gente ficou com essa safra encalhada. Então esse é um dos motivos também do Getúlio ter queimado, tá? Para manter o preço e porque ele sabia que se ele colocasse mais café no mercado, ele não ia conseguir ter vazão. Eu falei com vocês que o café tem uma característica que ele tem uma demanda inelástica. Não adianta ele colocar o café baratinho que o europeu não vai beber 5 litros de café. Não vai. Nem o norte-americano. Ah, professor, mas eu vou. Exceção não é regra. Ok? Então, teve essa série de fatores, né? Deixa eu colocar um mapa aqui. Vamos aqui assim. Então, aqui a América do Norte, ficou claro, né? Aqui o Brasil e aqui a Europa. Ok? Beleza. Como o Brasil não conseguiu escoar, queimou aqui dentro para manter o preço. Ótimo. Agora tem um outro problema. O cenário internacional continuou. O cenário internacional continua abaixo, né? O bear market, né? O urso batendo de cima para baixo. Ok? E o que a gente faz com esses outros países? Comercializa com eles. Se a gente não está conseguindo comercializar com eles, porque eles estão numa situação financeira muito fraca, o que a gente precisava fazer? Começar a nos industrializar. E esse foi o estopim que fez com que o Brasil começasse seu processo de industrialização, esse choque externo. Professor, o Brasil não tinha nenhuma indústria antes de 30? Tinha, tá? Mas é o que a gente chama de indústria de base. Então são indústrias leves, são indústrias que não vão ser indústrias para produzir um carro, para produzir um Tucano, para produzir material pesado, tá? Não é uma siderúrgica, não é nada do tipo. Lembrando que nessa época não tinha CSN, não tinha Petrobras, não tinha nada disso, ok? Não tinha nem BNDES, enfim, tá? Então o Brasil ele já tinha algumas indústrias, só que essas indústrias elas não operavam como na sua potência máxima. Essas indústrias elas tinham muitas máquinas ociosas e eram máquinas que estavam ficando já antigas, né? Por quê? Essas máquinas vieram do dinheiro dos cafeicultores, ok? Foram por muito tempo protegidos pelo governo, tá? Uma vez que eles começaram o processo de industrialização, eles pensaram no seguinte: bom, o que nós devemos começar a produzir aqui dentro do Brasil? O que vocês começariam a produzir dentro do
país de vocês? Hã? Tudo que tem para contar. Mandioca, Café, soja. fruta, soja. A indústria. E aí, gente? Pensem. O que vocês construiriam? Isso já tem, indústria leve. Porque indústria têxtil já tinha, leve. Tá? Qual foi o pensamento do governo aqui de Getúlio? Isso aqui é Getúlio I, tá? Vargas I. Vargas I, depois esqueci quem veio, teve Vargas II e ele se suicidou. Isso aí. Vargas I. O Brasil, Vargas pensou assim, não só o Vargas, né? Porque na época tinha o Vargas e os seus tenentes. Então é uma cúpula que resolve. Enfim, vamos começar a produzir o que nós importamos, o que nós compramos dos Estados Unidos, o que nós compramos da Europa, ao invés de a gente continuar comercializando com eles, vamos produzir aqui internamente. E aí a gente chama isso de processo de substituição de importações. Okay? Tudo que eu importo, vou começar a produzir internamente. Parece uma boa ideia, até acontecer. Tá? É isso que eu ia perguntar agora. Você deixa de movimentar. Exatamente. Porque você para de comprar e automaticamente você começa a produzir. Você gasta mais, você para de comprar. O dinheiro não sai do país, só retém. Meio que a economia não gira. Exato. Eu vou levar a sua estrelinha, era esse ponto que eu ia chegar. Ok? Então vamos lá. Eu paro de comercializar com os outros. Antes de eu parar de comercializar com os outros países, eu quero que vocês entendam uma coisa. Tá? Então aqui tem Estados Unidos, aqui tem Inglaterra, aqui tem França, Espanha, Portugal. Cada um desses países tem. Professor, mas eles estão na zona do euro. Não, mas antes não. Cada um tem a sua própria moeda. Ok? Então vamos aqui, ó. Essas aqui são as reservas do governo brasileiro, tá? Nas reservas dos países, eles vão ter lá ativos como moedas, vão ter ouro, enfim. Então eu vou ter um certo nível de dólar aqui. O que faz eu aumentar o meu nível de dólar? O que faz eu ter mais dólar, gente? Produção, você vendendo para eles. Vender para quem? Para os Estados Os Unidos. Estados Unidos. Ótimo, tá? Qual que é o problema? Os Estados Unidos não estão comprando nada, comprando nem água, ok? O mesmo vale para os outros países. O nível da moeda é de acordo com o que eu estou acumulando, de acordo com o tempo, tá? Então hoje, por exemplo, muitos países aceitam dólar. Então é inteligente que a gente mantenha uma boa reserva de dólares, porque é uma moeda que mais de um país aceita, tá? Agora, nós conseguimos manter uma boa reserva de dólar porque nós negociamos com os Estados Unidos, nós compramos e vendemos para os Estados Unidos. Se a gente parasse de comprar com os Estados Unidos iam continuar comprando com a gente? Não necessariamente, né? Eles iam pensar 2 vezes antes disso, tá? Dependendo do que seja, se eles precisarem muito. Vamos lá, outra questão. O Brasil passou por uma revolução industrial? Sim. Quando? Da 60, Sabe por que você não 70. lembra? Porque nós não passamos por uma revolução industrial. Inglaterra passou, França passou, Estados Unidos passou, mas nós não passamos, ok? O que a revolução industrial trouxe para a França, Inglaterra? Riqueza, empregos. Mas o que eles tiveram para conseguir riqueza e emprego? Exploraram outros países. Máquinas. Ok? Eles tinham máquinas e nós não tínhamos. E nós precisamos da máquina para industrializar. Da onde que a gente compra? De quem tem. Ok? Então a gente pegava aqui as nossas reservas e fazia assim, ó. Vou diminuir aqui minha reserva um pouquinho, porque eu vou comprar máquinas para começar a produzir aqui internamente. Agora, o que eu estou produzindo aqui internamente, eu estou vendendo de volta para a Inglaterra? Não. Não, eu estou vendendo só aqui dentro. Ok? Porque é um processo de substituição
restrição de importações. Eu estou produzindo o que o meu povo quer comprar. Então, compro de lá, produzo aqui, vendo internamente. Quanto mais eu preciso me industrializar, eu preciso de mais máquinas. Então, as minhas reservas vão caindo, até chegar em um determinado nível que fica perigoso demais eu continuar comprando, porque senão acabam as minhas reservas. Se acabar a minha reserva de determinada moeda, eu não consigo comercializar com outro país. E tem questões que o Brasil não produz. E o Brasil é dependente de outros países, assim como outros países são dependentes do Brasil. Se a gente para de produzir a quantidade de commodities que a gente produz, como é que fica o restante do mundo? Então essa relação de independência, ela existe, tá? Uma vez que os níveis da moeda foram caindo, isso aqui tudo começou a ficar muito complicado de se manter. Então a gente tem máquinas funcionando em 3 períodos, essas máquinas começam a dar defeito. Eu preciso comprar mais peças, ok? Eu preciso de máquinas mais modernas, eu preciso substituir, e eu acabo não tendo reserva para isso. Então esse foi um estopim para que o Brasil parasse esse processo de industrialização. Ele não conseguir ter o controle das suas reservas e ele vender só internamente. Por quê? Dependendo do que ele produzisse, o outro país já tinha. Porque o país já tinha tecnologia para fazer aquela determinada produção. Tá? Então a gente precisa se enquadrar no mundo. E como que a gente continuou respondendo as perguntas da tríade? O que produzir? O que a gente produziu? Automóvel. A gente montou os automóveis. A gente continuou produzindo commodity, gente. O que produzir? Vamos continuar produzindo milho. Vamos continuar produzindo soja. Vamos continuar produzindo algodão. O que produzir? Quando produzir? Para quem produzir? Como produzir? Então esse processo de indústria primária no Brasil, perceba, eu estou falando aqui de Vargas Uso, tá? Isso aqui é muito antigo, ok? O Brasil não conseguiu se industrializar, né? E aí que a gente vem como um país subdesenvolvido. Importante aqui, ó, subdesenvolvido, parece que o país vai se desenvolver a qualquer momento, né? Ele está nesse processo de evolução. Não, isso aqui é um estado estacionário. O Brasil é subdesenvolvido, ponto. Ele pode se desenvolver, mas isso não quer. Esse título aqui foi bem escolhido, né? Esse título aqui quer dizer que ele está nessa etapa, ok? Pode evoluir, tá? Então o processo de industrialização do Brasil passou por isso. E por que eu estou falando sobre esse processo de industrialização? Porque se nós tivéssemos uma indústria pesada, mais forte, a nossa produção, consequentemente, iria aumentar. A gente teria um PIB maior, a gente teria mais dinheiro colocado na mão dos agentes econômicos, mais dinheiro na mão dos intermediários, a gente tem um fluxo financeiro muito maior, ok? E é isso que acontece com os países que conseguiram se desenvolver. Tanto que a gente vê que os países que passaram por revoluções e os países que se industrializaram cedo estão ali na listagem dos países que mais produzem no mundo. Ó, Alemanha, Inglaterra, França, ok? Então a gente consegue perceber isso, né? Por isso que eu falo, é uma questão histórica, tá? É muito mais antigo, estrutural do que a gente pode perceber, tá? Aqui a gente fala um pouquinho disso, né? Processo, papapá. Aqui tem a relação do Brasil com alguns dos países do mundo. Percebam que muitos desses países estão ali naquela relação dos 10 mais. E então, como que a gente se relaciona com a China? Olha como é que a gente respondeu a tríade, tá? Apesar de ser maior consumidor de commodities, a China também exporta produtos minerais processados e agrícolas. Os Estados Unidos, exportador líder de produtos agrícolas e energéticos. Rússia,
exportador líder em petróleo, gás natural, carvão e metais. Arábia, maior exportador de petróleo bruto do mundo. Austrália, líder em exploração de minério de ferro, carvão, gás natural. Brasil, líder em soja, minério de ferro, carne bovina e café. Canadá, exportador significativo de petróleo, gás natural, madeira e minerais. Índia, maior exportador de arroz e um dos principais exportadores de produtos agrícolas. A Índia tem uma outra questão que é a mão de obra. A Índia e China têm mão de obra extremamente barata, ok? Indonésia, líder em exportação de carvão térmico e borracha natural. E o Catar, isso aqui é gás natural, tá? O maior exportador de gás natural. Então percebo, os países eles se adequaram com o passar do tempo para responder essas questões que fazem parte da sua estrutura para continuarem se alavancando, né? Então aqui, ó, os Estados Unidos eles conseguem muito porque eles conseguem colocar alguns produtos fortes como petróleo, como gás natural, tá? Obviamente que eles têm uma conta desses produtos agrícolas muito sendo despejado na China, ok? E a China também consegue construir a sua economia, tanto produzindo quanto consumindo, tá? Então o fluxo principalmente nesses dois países aqui é muito grande, ok? Tanto de consumo dos outros países, tanto de importação quanto de exportação, tá? Isso aqui é legal.